Olá, irmãos. Então, na continuação do vídeo anterior sobre os crentes não estarem salvos, existe essa preocupação no coração do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus, para que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. E esse é o desejo do nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós sabemos que muitos daqueles que se professam cristão não estão salvos. Então nós temos o crente natural, que é aquele que nasceu num país cristianizado, muito forte, onde a religião cristã tem muita influência, e ele aderiu a costumes religiosos, então achando-se salvo, mas este mesmo não está. Vamos ver então a condição do homem natural diante de Deus, para que nós possamos alcançar irmãos que dizem ser irmãos, melhor dizendo, e ainda não receberam a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o homem natural. Nós temos o crente natural, o crente espiritual e o crente carnal. O crente espiritual e o crente carnal são salvos. O crente natural não. Assim como o diabo crê que Deus existe e não é salvo, o crente natural crê que Deus existe, crê que o Senhor Jesus existe, mas não é salvo. Então vamos ler esta condição nas Escrituras Sagradas. E digo-vos que, desde agora, não bebereis do fruto da vida, até que aquele dia em que eu beba convosco. E tendo cantado o hino, saíram do Monte das Oliveiras. Continuando o texto então. Então Jesus disse: todos essa noite vão se escandalizar de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós até a Galiléia. Mas Pedro respondeu e disse: ainda que todos se escandalizem, eu nunca vou me escandalizar. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Respondeu Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, eu morrerei e não te negarei. Bom, este é o crente natural. O Espírito Santo, o selo da salvação, a garantia da salvação eterna foi dado em Atos capítulo 2. Aqui eles estão assegurados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai assegurá-los até a salvação, mas ainda não estão com o selo do Espírito Santo, ainda não fazem parte da igreja. Eles ainda são homens naturais que confessam crer que o Senhor Jesus existe. Bom, Pedro, movido pelas emoções naturais numa cultura judaica que cria na vinda do Messias, ele acreditava que o Senhor Jesus era o Messias salvador de Israel. Tanto que ele não quis pregar para Cornélio em Atos 10, porque ele achava que a salvação vinha só para os judeus até então, né? Atos capítulo número 10, ele não quis pregar para um gentil. Paulo vai ter que doutrinar o apóstolo Pedro em Gálatas capítulo 2 sobre a doutrina espiritual da igreja. Bom, Pedro, movido das emoções naturais de um mundo judaico que cria no único e verdadeiro Deus, como um bom judeu, ele se propôs a morrer pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que todos iriam negá-lo. Ele disse que não. E depois que ele falou que o galo cantasse, ele teria negado ele 3 vezes. Vamos ler ali. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer, eu não te negarei. Então ele vai contra o próprio Senhor Jesus, seguindo as suas emoções. O Senhor Jesus fala que todos vão negar, ele se diz que não. O Senhor Jesus fala diretamente com ele: não, Pedro, quando o galo cantar, tu terá me negado 3 vezes. Ele de novo diz que não, diz que vai morrer pelo Senhor Jesus. Ou seja, ele molda as palavras de Deus aos seus sentimentos. Esses são os crentes naturais que não têm a vida eterna. No caso dos apóstolos, eles já estavam assegurados pelo Senhor Jesus, mesmo sem ter o selo. Eles iam receber a vida eterna posteriormente. No nosso caso, nós não sabemos quais são os irmãos que vão receber a vida eterna
ou não daqueles que se dizem cristãos. Por isso que nós não podemos julgar se o irmão é salvo ou não. Essa certeza nós não podemos ter pelo outro, apenas por nós mesmos. E é quanto a isso que eu quero chamar os irmãos à consciência. Todos fazem essa alegação. Os que estão na denominação tal seguem o Senhor Jesus com aquelas regras. Os que estão na católica seguem com aquelas regras. Cada um cria suas próprias regras, mesmo que o Senhor Jesus esteja dizendo, tu vai me negar hoje. Não é assim os irmãos naturais? É feito um apelo emocional com fundo de teclado, violão. Ele vai lá até a frente, promete ser fiel ao Senhor Jesus, crê, mesmo que não confesse com a boca, inconscientemente ele crê que depende de manter uma fidelidade para ser salvo. E o mesmo que ouve esse apelo todo, que ouve um filme evangélico e chora, se emociona, é o mesmo que vai olhar pornografia, vai olhar um filme de violência, instigando a carne à violência. É o mesmo que vai negar. As mesmas emoções acariciadas por um cristianismo exterior que leva o homem a dizer eu morro por ti, essas mesmas emoções vão levar o homem natural a negar ao Senhor Jesus. Esse é o homem natural, que não está salvo ainda, embora ele esteja numa cultura judaica, aqui no caso do apóstolo Pedro e no caso de Judas, ou ele esteja numa cultura cristianizada. Em uma ou outra forma, ele é o homem natural. Continua o versículo. O Senhor Jesus vai para o monte orar. Eles adormecem na oração. O Senhor Jesus pede para que eles vigiem, ajudem a oração. Eles adormecem. Então o Senhor Jesus fala para eles, se você continuar a leitura nos versos seguintes, o Senhor Jesus fala, parte de vocês está pronta, a outra parte não, que é a parte natural. Eles estavam com o conhecimento de Deus, porque o Senhor Jesus de antemão assegurou a salvação para eles, mas ainda estavam no homem natural. Não tinham como dominar as suas emoções, até que o Espírito Santo viesse e os selassem. Eles foram vivificados, como Cornélio em Atos 10, leia Atos 10 depois de assistir esse vídeo. Cornélio foi vivificado, mas ainda não foi salvo. Então Pedro vem e prega a salvação para Cornélio. Aqui eles estão vivificados, eles receberam a vivificação de quem era o Senhor Jesus, mas ainda estavam no homem natural. Agora, no decorrer desse curso, que eles não conseguem orar com o Senhor Jesus, no verso 58, e Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ora, os principais sacerdotes buscavam falso testemunho contra Jesus. Vamos dar uma continuidade aqui. Eles vão questionar Pedro ali, que Pedro andava com Jesus, e o que Pedro responde? Pedro estava sentado no pátio, aproximando-se dele, uma criada disse, tu não estava com Jesus, o Galileu? Mas Pedro negou. E saindo do vestíbulo, continua o texto então. Mas ele o negou diante de todos. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse, tu não estavas com ele? E ele negou novamente. Sobre juramento, olha só, sobre juramento. E daqui a pouco, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, a tua fala te denuncia. Ele começou a praguejar e jurar, dizendo, não conheço. Então o galo cantou. Lembrou-se Pedro das falas de Jesus, que ele dissera, antes que o galo cantasse, tu me negarás. E saiu dali e chorou amargamente. Então Pedro, como ele estava vivificado, ele lembrou das falas do Senhor Jesus e recorreu ao Senhor Jesus e chorou amargamente. Bom, então aqui os pensamentos do apóstolo Pedro recorreram ao Senhor Jesus. Os mesmos sentimentos no momento de tranquilidade lá com o Senhor Jesus, que estava tudo tranquilo, nenhuma ameaça, que levaram ele a dizer que não negaria o Senhor Jesus, esses mesmos sentimentos sob ameaça agora o negam. Depois que Pedro recebe o selo da salvação, em Atos capítulo 2, ele é preso. Ele é preso.
E quando ele é preso, ele está na cadeia, condenado à morte, mataram Tiago e matariam Pedro no dia seguinte, ele está dormindo tranquilamente. Por quê? Porque agora ele não está mais sob o efeito do homem natural. Agora ele tem o Espírito Santo que lhe dá essa coragem de, mesmo sabendo que vai morrer no dia seguinte, não negou o Senhor Jesus, como eles disseram que era para ele negar. Ele não negou, por isso foi preso. E ainda dorme, está tranquilo. Diferente do Pedro no barco de Lucas 5, que ao ver a tempestade acorda o Senhor desesperado: mestre, vamos morrer, tu não te importa? E ele fala: ó, homens de pequena fé. Essa fé é sobrenatural, onde o sistema límbico, num ato de luta ou fuga, de defesa, ali quer nos defender, a carne quer manter-se viva, e o homem consegue entregar a carne à própria morte. Isso aí é algo sobrenatural. Só os salvos conseguem chegar nesse nível de comunhão com o Senhor. Então aqui nós estamos vendo o homem natural ali, falando com o Senhor Jesus. E assim é hoje, nas denominações, o homem natural está falando com o Senhor, dizendo: não vou te negar. No outro dia tá brigando com a mulher, com o marido, usando a droga, vai numa vigília, fica lá a noite inteira ouvindo um monte de palavra de autoajuda, a partir de amanhã não usa mais droga, no outro dia tá usando droga de novo. E assim vive o homem natural. O homem natural. E o pior de tudo é que ele não tem o nome no livro da vida, embora ele faça parte da comunidade cristã no homem exterior, no comportamento, no que é de caráter de testemunho. Então nós temos que ter cuidado com isso. Nós estamos como Pedro aqui, no homem natural. Nós já temos o Espírito Santo na terra, selando a igreja. Então, se eu estou como Judas, que não reconheceu ao Senhor Jesus e foi buscar ajuda na religião, ou como Pedro nessa situação, no homem emocional, logo eu preciso nascer de novo. Eu preciso receber o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Então, normalmente os vídeos desse canal aqui são para crentes, né? Esse canal é para irmãos, é para crentes, mas como dentro do testemunho de irmãos há muitos que não são de fato irmãos, eu preciso deixar essa série de vídeos. Continuaremos nos próximos vídeos sobre somos crentes naturais, ou crentes carnais, ou crentes espirituais.